intervalo comercial mais rápido e mais bonito da TV Paraense. Você que está gostando do que a gente faz aqui no Repórter 17, não esqueça de mandar a sua sugestão de reportagem, seu vídeo, seu e-mail para o repórter17.tvbacana@gmail.com. Liga para a gente no 3083-1039. A gente recebe agora nos estúdios do Repórter 17 o engenheiro e consultor ambiental Nelson Tebra, que vai falar com a gente sobre a questão do licenciamento do projeto Bauxita da mineradora Vale em Paragominas. Um projeto que, pelo que me consta, está cheio de problemas, né, Nelson? É um projeto que nos trouxe muitos dissabores, né? Quando nós fomos contratados para coordenar primeiro o EIA-RIMA do projeto Bauxita Paragominas e, num segundo momento, para a elaboração dos planos e programas de controle ambiental para gerar licença de instalação, nos parecia que nós teríamos aí um grande, caminho pela frente, de muito trabalho, de coisas boas para acontecer. Mas, na verdade, isso tudo se reverteu numa grande decepção, né? Em 2010, tem uma matéria, foi divulgada no site do Ministério Público Federal. Em 2010, a MPF entrou com uma ação civil pública contra a mineradora Vale, acusando a Vale de não cumprir com os acordos das licenças ambientais e também não cumprir com as ações mitigadoras de impactos ambientais. Pelo que parece, Nelson, é um costume da Vale. Promete e não cumpre essa questão de amenizar os impactos da sustentação. Na verdade, eu diria que não é só da Vale, inclusive dos grandes projetos hidrelétricos também, né? Você vê aí, bem recente, o caso lá da hidrelétrica de Belo Monte, né? Os índios reclamando. Isso tudo são consequências do processo de licenciamento mal conduzido. Na verdade, o licenciamento ambiental, ele é normatizado, dentre outras legislações, pela Resolução 237/97 do Conselho Nacional do Meio Ambiente. Tá? Então, essa resolução, ela estabelece que os estudos ambientais devem ser elaborados às expensas do empreendedor por profissionais habilitados. Tá? Entretanto, a resolução do CREA, a Lei 5.194/66, que normatiza as profissões de engenharia, arquitetura e agronomia, né? Ela fala que o consultor, o profissional que elabora o projeto, ele tem independência para propor as suas soluções. A empresa, ela pode aceitar ou não. E existem procedimentos legais estabelecidos também por lei federal que normatizam a questão da alteração de conteúdo técnico, entendeu? Na verdade, a nossa questão contra a Vale é exatamente por isso, porque houve modificação do conteúdo técnico do nosso trabalho, a nossa revelia, tá? Que em nosso entendimento não seriam as melhores opções, tá? Isso beneficia a Vale, em nossa visão, e prejudica os interesses difusos, tá certo? E é isso que nós temos. E ainda mantiveram nos estudos modificados, que foram encaminhados para a Secretaria de Meio Ambiente e que deram origem à licença de instalação, a nossa chancela profissional, com planos modificados. Quer dizer, colocaram o seu nome num projeto que não era mais o original que você fez, né? Com certeza absoluta, até porque o nosso projeto, ele previa um reflorestamento racional, com maior movimentação de insumos, materiais, contratação de mão de obra, tá? E um projeto racional que produziria madeira legal, tá? Diminuindo a pressão sobre as florestas naturais. Né? Essa ação do Ministério Público que eu comentei com você agora é uma ação que diz o seguinte: o Ministério Público entrou com essa ação em 2010 pela Vale não ter cumprido pré-requisitos de licenciamento ambiental para amenizar impactos do empreendimento na comunidade quilombola de Jamboaçu, em Moju, nordeste do estado. Aí eu te pergunto, digamos assim, uma questão de praxe da Vale, a questão da minoria ser rejeitada, seja quilombola, seja indígena, seja nativos. Quer dizer, você percebe que não há um compromisso da empresa com relação a essas comunidades que estão nas áreas exploradas pela Vale? Infelizmente, pelo que nós temos visto, não, né? Porque, veja bem, na verdade, o licenciamento ambiental, o processo de licenciamento ambiental, ele não serve, ou não deveria servir, pelo menos,
apenas para monitorar ambiente físico, biótico, antrópico ou socioeconômico nas áreas de influência dos projetos. Eles deveriam servir também, e principalmente, tá, para funcionar como uma espécie de contrato entre o Estado e o empreendedor no estabelecimento das justas compensações pelos impactos, as medidas mitigadoras, tá, dos impactos negativos e as medidas de incremento dos impactos positivos. Mas o que é que acontece via de regra? Via de regra, as consultorias que elaboram esses projetos não fazem valer a sua independência. Eles atendem exclusivamente os interesses da mineradora. Até porque tem uma lei que legisla essa questão dos impactos ambientais, que o Estado tem que defender os próprios interesses, mas não acontece. Exatamente. Depois, quando vem brancos, índios, quilombolas, enfim, buscar compensações, o que buscam, na verdade, são direitos inexistentes. Porque nada daquilo que não consta no projeto ambiental é obrigação legal da empresa. Ou seja, tem que ser dito isso lá no começo, lá no projeto. Exatamente. Se transforma em atitude voluntária, certo? E na verdade, deveria ser coisa por imposição legal. Inclusive, o Estado, com esse procedimento mal elaborado, acaba ficando sem os instrumentos legais de cobrança. Tá? Por exemplo, o Estado poderia vincular a expedição de licenças ou a renovação de licenças já existentes ao cumprimento dessas condicionantes. Porém, como essas condicionantes geralmente não constam, porque elas representam maiores investimentos pela empresa, e a empresa é privada e visa o lucro, tá? Então isso fica a descoberto. E acaba, no final, o Ministério Público Federal tendo que ingressar com ações civis públicas para fazer a defesa dos interesses difusos. Quando isso não seria necessário, isso inclusive causa uma sangria no erário, porque isso representa um custo. Né? E até deixando de arrecadar em alguns momentos. Exatamente, né? exatamente. Então a questão é basicamente essa. Essa lei que eu falei para você é a Lei 5.887. É uma lei estadual que estabelece, por exemplo, que o Conselho Estadual de Meio Ambiente, o COEMA, definirá, através de resolução, as atividades e obras que dependerão da elaboração de estudos de impacto ambiental e de relatórios de impacto sobre o meio ambiente. O que o Nelson está explicando para a gente é que nessa elaboração desse estudo de impacto ambiental deveria constar as atitudes compensatórias. Por exemplo, vai um minério-duto, a extração de bauxita, a extração de qualquer outro minério. Deveria constar, de acordo com as atividades elaboradas pelo Conselho Estadual de Meio Ambiente, deveria constar o que a empresa tem que fazer para ressarcir a questão dos impactos ambientais, das comunidades quilombolas, das comunidades indígenas, inclusive trazendo benefícios como construção de escolas, obras de saneamento, de mobilidade urbana. Quer dizer, tudo isso deveria constar, mas o que acontece é que o Estado se exime disso e a empresa, no caso a Vale, vai fazer, e quando faz um alarde dizendo que é um grande favor que se faz. Aí não é. E o que é curioso é o seguinte, quando surgem os atos de protestos, que nós temos visto, inclusive muitos, recentemente, tá? A empresa ela publica logo uma página inteira de jornal, e a mídia milionária paga adora, né? Dizendo que eles estão agindo de forma voluntária, que eles possuem uma licença ambiental. É verdade, realmente eles estão agindo de forma voluntária porque o Estado, infelizmente, não cumpre a lei como deveria, na sua íntegra, porque se cumprisse, a empresa jamais poderia classificar como atitudes voluntárias ou de livre iniciativa, entendeu? Ações que deveriam ser impostas por regulamentação legal do licenciamento, entendeu? Na verdade, o licenciamento, ele deveria estabelecer nas audiências públicas quais são as compensações, quais são as medidas mitigadoras, quais são as ações de incremento e a quem cabe a atribuição por cada uma delas, se ao poder público federal, estadual, municipal ou ao empreendedor. O que acontece? Diante dessa indefinição, pela má condução das audiências públicas, fica um vazio, um ponto de interrogação a quem caberia. E quando vem os atos de... Agora, veja bem, o papel ele permite tudo, na verdade. Mas as populações que são verdadeiramente atingidas por esses impactos negativos, quando começam a sofrer esses impactos, eles começam a espernear. É o jus esperneandi que se chama. E é isso que se vê. Entendeu? Aí nós temos um exemplo agora de Belo Monte.
que inclusive foi tema do nosso programa, a gente trouxe o procurador Biratan Caseta, ele falou, Henrique, o que falta não é só um compromisso das empresas, é um compromisso do próprio Estado, que se exime, seja por compromissos políticos, seja por compromissos econômicos e financeiros. Quer dizer, não é só a má vontade da empresa, é também o interesse do Estado. Ou seja, claro, né? A omissão, entendeu? Ou a má condução, entendeu? Desses processos. Porque, na verdade, não haveria necessidade, se o processo de licenciamento ambiental fosse bem definido, bem conduzido, jamais haveria necessidade do Ministério Público ingressar com ações. A própria Secretaria de Meio Ambiente, o próprio órgão estadual, exerceria o pleno controle sobre essas ações. Porque ele, como eu disse há pouco, ele poderia vincular a expedição das licenças ou a renovação das licenças, sem as quais as empresas não podem operar legalmente, ao cumprimento dessas condicionantes e dessas compensações. Mas, infelizmente, não é isso que acontece na prática. Hoje você estava me dizendo, a gente conversando antes de gravar, de começar essa entrevista, o Nelson dizia para mim que há uma dificuldade muito grande, até de conseguir falar sobre determinadas empresas, a Vale é uma delas. Inclusive problemas com a relação a advogados para te defender. Quer dizer, o Lúcio Flávio já é um exemplo claro de jornalista que fala e que acaba colhendo esse resultado aí por conta... Tem mais tempo para revisar processo do que até por trabalhar. No seu caso está sendo assim, Nelson? Como é que está a sua relação? Na verdade, nós estamos vivendo no país das inversões, né? O Lúcio Flávio, nosso querido amigo Lúcio Flávio, por falar a verdade, né, recebe enxurradas de ações e muitas vezes fica até impedido de trabalhar, porque tem que se defender, né? No meu caso, eu passei a ser preterido, certo? Porque eu tive a coragem de enfrentar o dragão da maldade, segundo o nosso amigo Lúcio Flávio Pinto classifica. Na verdade, o que foi que aconteceu com o nosso projeto? Primeiro, nós participamos da elaboração do EARIMA para a expedição da licença prévia, tá? Depois que saiu a licença... Bom, e essa licença prévia foi uma novela. Vocês devem lembrar, por exemplo, que a grande mídia deu voz para toda a população e o governo do Estado, inclusive, reclamando por compensações pela perda do polo siderúrgico, que é para o Maranhão. Lembra disso? Lembro. Pois é. Então, em vez do governo do Estado, àquela altura, se preocupar com o possível projeto do polo siderúrgico, que possivelmente iria para o Maranhão, se deixou de se preocupar com as justas compensações pelo projeto Bauxita-Paragominas, que está dentro do nosso território. Quanto ao polo siderúrgico, a Vale é uma empresa privada, ela pode levar o polo para onde ela desejar, desde que cumpra as regras legais, certo? E o papel do Estado é defender os interesses coletivos. Acontece que o Estado, ele é impessoal, ele é um ente abstrato, mas ele é feito de pessoas, certo? E são as pessoas... O problema não é o Estado, quem está gerindo isso. Exatamente, são as pessoas que ocupam as posições-chave dentro das entidades estatais. Carlos Mendes, jornalista, acho que você conhece o Carlos Mendes, nosso amigo, veio aqui na semana passada e falou uma coisa interessante. Existe a possibilidade do Estado cobrar um imposto sobre a água usada para lavar esses minérios, que resolveria boa parte dos problemas do nosso Estado. Quer dizer, esse é um dos exemplos. O Estado deixa de cobrar por alguma questão que a gente não entende, afinal de contas é um imposto que você deveria cobrar. Quer dizer, é uma situação que está se, digamos assim, se desenrolando por um conchavo entre a Vale e o Estado. Eu diria o seguinte, se eles pudessem, eles levariam até o apito do trem, certo? A Vale, nenhuma empresa dessa, ela age porque ela é boazinha, porque não é nada disso não. As compensações que hoje são oferecidas, na minha avaliação, tá? Elas poderiam ser comparadas, se você levar em consideração o volume de riqueza que é levado daqui, as compensações que são dadas poderiam ser equiparadas às bugigangas que o colonizador europeu dava nos idos de 1500 ao índio na Mata Atlântica para levar o pau-brasil, que foi o primeiro monopólio estatal usado para o pagamento dos juros. Está no mesmo patamar. Ou seja, nós temos velhos cenários com novos atores, novos figurinos e o pior, adjetivados por novos vícios e recursos tecnológicos. Segura esse pensamento, a gente vai para um rápido intervalo comercial. Na volta eu continuo com o Nelson Tembra para falar
sobre os problemas das licenças ambientais do Estado do Pará e a atuação da mineradora Vale na compensação das ações aí de impactos ambientais causadas pelo processo de extração mineral no Estado do Pará. Fique conosco, a gente volta já já. Já estamos de volta e nós continuamos a nossa entrevista com o engenheiro agrônomo Nelson Tembra, que também é consultor ambiental, e fala conosco um pouco mais sobre os problemas relacionados aos projetos de mineração e as licenças ambientais da mineradora Vale aqui no estado do Pará. Nelson, eu estou assustado com esse calhamaço aqui de documentos que você trouxe para mostrar para a gente. Olha isso aí, você está vendo? Isso tudo são documentos relacionados ao projeto que o Nelson executou com a Vale e que teve um problema. Começou o problema onde? Você está trazendo um projeto, pelo que você soube, o projeto era um, quando chegou na SEMA já era outro, só com a sua assinatura. Isso, na verdade, esse volume ele é apenas um dos planos e programas, que é o Plano de Recuperação de Áreas Degradadas. Na verdade, os planos são 10. Nós temos o Plano de Gestão de Recursos Hídricos, Plano de Fomento ao Desenvolvimento Local, Plano de Recuperação de Áreas Degradadas, que é esse que deu problema, Plano de Fechamento, enfim, são 10 planos e programas. Esse é apenas um deles, tá? Que é o pomo da discórdia, digamos assim, né? Que é a causa da nossa ação. Porque modificaram o projeto sem o nosso consentimento, certo? E deram entrada na SEMA com um conteúdo completamente modificado, nós passamos com a nossa chancela profissional, com a nossa RT, ou seja, qualquer problema que adviesse desse projeto, nós seriam imputadas as sanções civis, penais e criminais. Seria o mesmo, para você que está em casa entender, a gravidade do que o Nelson está mostrando, seria o mesmo, meu amigo telespectador, que eu, Henrique, fizesse uma matéria, assinasse essa matéria, entregasse na mão do editor, o editor mudasse todo o conteúdo da matéria e essa matéria fosse pro ar assinada com o meu nome. A diferença toda é uma matéria jornalística, tão importante quanto um projeto como o que o Nelson fez. Mas a gravidade é a mesma, você está assinando e modificando um documento, porque isso que o Nelson tem aqui hoje é um documento. O projeto é um documento. Seria a mesma coisa que ele assinar um documento dizendo que o projeto é rentável e no projeto original ele dizer que esse projeto não era rentável. Foi mais ou menos isso que aconteceu, né, Nelson? É mais ou menos isso, sim. Inclusive, é mais grave a situação porque isso envolve as compensações. Isso envolve o modo de desenvolvimento do projeto. Por exemplo, o nosso plano de recuperação de áreas degradadas, ele previa um reflorestamento racional, com utilização de mais mão de obra, maior movimentação de insumos e materiais, né? Maior circulação de impostos, certo? Só que a empresa, não concordando com o nosso conteúdo, ela não deveria ter agido como agiu, ou seja, modificar ao seu bel prazer e a nossa revelia. Existem procedimentos legais estabelecidos na legislação do CREA e do CONFEA, que é o Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, que estabelecem os modos de alteração de conteúdo técnico. E é mais ou menos assim. Eu apresento um conteúdo, imagina que você seja a Vale. Você analisa o conteúdo, não concorda com alguns pontos. Então você se comunica conosco por escrito, elencando cada um desses pontos. Nós, por nosso lado, temos a prerrogativa de concordar ou não com essas modificações. Se nós concordamos com as modificações, nós procedemos às modificações e nossa responsabilidade técnica é mantida. Porém, se nós não concordarmos, tá, nós também comunicamos por escrito, olha, não concordo. Aí eu sou obrigado a dar baixa na minha anotação de responsabilidade técnica e a empresa fica à vontade para contratar outra consultoria que vai assumir a responsabilidade técnica pelas modificações promovidas. E não foi, não foi isso que aconteceu. Na verdade, eu diria até que foi um verdadeiro estelionato ambiental. Por quê? Porque a Vale obteve a vantagem de receber a licença, induzindo a SEMA em erro de forma fraudulenta. E, inclusive, você não tinha nem acesso ao seu projeto na própria SEMA, teve que bater na mesa para conseguir. Exatamente, tive dificuldade, porque quando, as empresas são obrigadas a publicar o recebimento das licenças. Quando foi publicado na mídia o recebimento da licença de instalação do projeto Bauxita Paragominas, eu ingressei com
um requerimento junto à SEMA solicitando a cópia do PRAD, que deu origem, o Plano de Recuperação de Área Degradada, que deu origem à licença de instalação, certo? E nunca éramos atendidos. Eu tive que ir pessoalmente à SEMA, certo? Conversar com a diretora de meio ambiente da época, cujo nome eu prefiro até nem declinar, tá certo? E que teve o topete de telefonar para a Vale do Rio Doce na minha presença para perguntar se poderia me fornecer a cópia do meu projeto, e cujo nome e a RT na capa são os meus. E isso é uma prerrogativa legal. Quer dizer, mostra ali, ou seja, uma diretora de uma secretaria estadual ligar para uma empresa para perguntar se pode. Quer dizer, se isso não é subdependência do Estado diante da iniciativa privada, eu não sei mais o que é. Acho que teríamos que inventar ou criar um novo adjetivo. Né? Eu estou assim cada vez mais... Agora eu queria falar do seu livro, Nelson, eu vou mostrar aqui na câmera. Luiz, fecha aqui para mim. Tem um título um pouco polêmico, eu diria, mas o assunto é tão polêmico quanto o título. Fecha aqui para mim, fechou? O Machado e o Pênis. Agora me explica por que esse nome? Explica para mim. Olha, na verdade, isso aqui foi feito realmente para chamar atenção, para chocar. Porque a desigualdade de força é abissal, eu diria, tá? Apesar do nome não impróprio para menores, o livro é sério, tá? O livro ele trata sobre legislação ambiental. O livro mostra por que o Estado acaba ficando sem os instrumentos legais de cobrança diante desses projetos altamente impactantes. E o Machado e o Pênis, eu explico por que o Machado e o Pênis. Porque diante de tudo que é descrito no livro, tá, fica explicado por que ao pobre mais amazônico, via de regra, restam como únicas ferramentas de trabalho o machado, que é para derrubar a floresta e vender na região de fronteira por preço de banana, e o pênis para multiplicar problemas sociais fazendo bebezinho na floresta. Tá? Mas o livro ele começa no primeiro livro de Moisés, Gênesis, que trata sobre as primeiras citações sobre o meio ambiente, criação do céu e da terra, a perversão do gênero humano, passa pelo descobrimento do Brasil, ou invenção do Brasil, tá? Onde o próprio índio entregava para o colonizador, em troca de bugigangas, ou seja, espelhos, pentes de osso, o pau-brasil, que foi o primeiro monopólio estatal usado para o pagamento dos juros do primeiro empréstimo externo tomado pelo Brasil para a coroa. Naquela época, a gente entregava o pau-brasil, hoje a gente entrega o minério e a bugiganga que devolve para a gente são as migalhas que a Vale e as outras empresas devolvem. Ainda dizem que estão fazendo um favor. Pegam página dupla dos jornais, olha o que a Vale está entregando. Não é favor nenhum. Agora, o Estado tem que também estar operante e alerta com relação a isso, porque não adianta o governo do Estado, o governo federal, as prefeituras dos municípios se contentarem com ajudas de custo, um carro mais bonitinho, uma pintura na porta da prefeitura, quer dizer... comparando com o volume de riquezas que são levados daqui, essas compensações, que, aliás, eu diria que eles gastam mais dinheiro com a mídia milionária paga para fazer propaganda dessas ações do que com as ações propriamente ditas. Certo? Seria melhor até que não fizessem tanta propaganda e aplicassem os recursos que são aplicados na mídia milionária paga, que adora isso, em ações efetivas. E a propaganda seria boca a boca. Em vez das comunidades invadirem as instalações da Vale, em vez dos índios derrubarem torres de transmissão, furarem mineroduto, eles estariam batendo palmas para a Vale do Rio Doce em vez disso. Se essas ações fossem realmente... Mas a questão é a seguinte, meu amigo, a empresa é privada e ela visa o lucro, tá? O Estado é que tem que fazer a sua parte. O Estado tem que cobrar devidamente. Tem que evitar a manipulação das audiências públicas. As audiências públicas que antecedem a liberação dessas licenças são verdadeiras jogo de cena. Para inglês ver, né? Só para inglês ver. Você está entendendo? Existem diferenças de opiniões, diferença de postura e existe muita vaidade também. Tá? E o cidadão que de boa fé está participando dessas reuniões acaba se retirando, frustrado pela sensação de exclusão. Então acaba sendo aprovado aquele projeto
que foi elaborado sob encomenda previamente pela mineradora, atendendo exclusivamente os seus interesses. Mas o papel tudo permite, como eu já disse anteriormente. Quando as populações atingidas começam a perceber esses danos, aí eles começam a gritar. E aí você vê índio derrubando, como nós vimos no passado recente, linha de transmissão, furando mineroduto, invadindo ferrovia. E o Ministério Público acaba tendo que entrar com ações para defender os interesses coletivos, quando isso não deveria ser necessário se o Estado fosse diligente e conduzisse esses processos adequadamente. Nelson, eu queria agradecer mais uma vez por você aceitar o nosso convite. A gente sabe que é um assunto muito delicado, mas eu acho que hoje o telespectador ficou mais esclarecido com relação a isso. E a gente espera que o que você ouviu aqui hoje sirva não para... Porque o que a gente fez aqui hoje não foi falar mal da Vale ou falar mal de ninguém. Foi mostrar para você uma realidade que há anos tira do estado do Pará a riqueza, o minério e não devolve quase nada. Isso também é para você que está em casa, quando vê os protestos dos indígenas, dos quilombolas, das comunidades nativas das regiões, para que você não pense que são um bando de vagabundos que estão destruindo patrimônio privado simplesmente por ser vândalos. São pessoas que buscam o próprio direito, que o Estado não garante, que o Estado não cobra, que apenas o Ministério Público tem a coragem de ir lá e bater de frente com essas empresas. Então reflita sobre isso que a gente conversou aqui hoje e perceba que o buraco é muito mais embaixo, que o que a gente está mostrando é só a ponta do iceberg. Obrigado mais uma vez, Nelson. O espaço está sempre aberto para você. Eu que agradeço a oportunidade e parabenizo a você e a emissora, entendeu, pela iniciativa e pela coragem, porque, na verdade, o que nós vemos aqui no estado do Pará são grupos que se dizem defensores da verdade, mas que, na verdade, estão defendendo o seu próprio umbigo, entendeu? Que ficam fazendo publicações em papéis especiais, mostrando as benesses que a Vale do Rio Doce oferece para o estado do Pará. Não precisa nem declinar o nome, mas eu quero mais uma vez agradecer. Eu que agradeço a oportunidade imensamente e estou à disposição para qualquer esclarecimento e recomendo ao telespectador, se quiser tomar mais informações, mais detalhes sobre essas questões, visite o nosso blog, que está lá. E o nosso blog também fala muito sobre legislação, a gente acompanha tudo o que acontece de novidade e eu utilizo isso até como uma forma de exercício para me manter atualizado. Muito obrigado e um grande abraço. Até a próxima, né? Muito obrigado. A gente vai agora para um rápido intervalo comercial. Na volta, Valdo Souza e eu trazemos para você as notícias que foram destaque na internet e o último plantão de notícias com a Vanessa Vasconcelos. Fique conosco, a gente volta já já. O verão é lindo! Todo dia, like, R$16.